Boa tarde, população carioca. Nós estamos aqui em frente ao edifício De Paoli. Daqui a pouquinho nós temos um encontro aqui muito agradável, um encontro com o deputado Eduardo Cunha, líder da bancada do PMDB em Brasília, que tem muito a nos contar. A gente tem uma entrevista aqui com diversos pontos que temos a esclarecer com esse deputado e mais tarde você continue acompanhando aí, que nós faremos essa entrevista então, esclarecendo todos esses pontos importantes dessa liderança do PMDB através do deputado Eduardo Cunha na bancada federal, esclarecendo a população que medidas são essas que ultimamente foram tomadas no Congresso Nacional, na Câmara Federal em Brasília, que tanto dificultaram a vida da presidente Dilma Rousseff. E nessa entrevista nós vamos ter a oportunidade de sabermos do próprio deputado tudo o que se passou ali naquele plenário durante todo esse trajeto confuso que se deu na Câmara Federal em Brasília. Boa tarde, cumprimentamos a todos vocês e anunciando um momento muito especial que nos encontramos aqui na nossa programação, rede de TV Web magionline.com. Nós estamos aqui na presença de nada mais e nada menos do que o deputado federal Eduardo Cunha, no qual a gente cumprimenta aqui com uma boa noite e dizendo que é uma grande satisfação, deputado, podendo estar compartilhando nesse momento dessa entrevista com o senhor, visto que o economista, radialista e o político brasileiro Eduardo Cunha, que vocês bem conhecem, até pela brilhante atuação que vem desempenhando no Congresso Nacional, e a gente fica aqui à vontade batendo esse papo, esclarecendo diversas perguntas, principalmente do cidadão eleitor da Baixada Fluminense, do leste fluminense, da região serrana. Deputado, cumprimentando o senhor novamente com boa noite e deixando aí as considerações para o nosso interlocutor em relação a essa figura importante que a gente começa daqui para frente a fazer essa participação na entrevista. Boa noite, deputado. Prazer enorme estar aqui com todos vocês e estamos aqui à disposição para o que vocês quiserem de esclarecimento. É uma maior alegria. Ok, o deputado federal, como vocês sabem, é um deputado que tem algumas marcas registradas aqui no seu posicionamento político. Dentre eles, é um evangélico, trata-se de uma pessoa dedicada à religião, pontuando aqui também nessa própria posição política, assumidamente, Eduardo Cunha tem se notabilizado como defensor de valores tradicionais, deputado, bem como contra a união estável homoafetiva. O senhor sempre deixa isso muito claro. Discriminação do aborto e da maconha, outro assunto polêmico com o qual o senhor sempre pontuou com a sua característica incisiva contrária a ela. E um fato muito curioso foi um projeto que o senhor colocou na Câmara, que era para descriminalizar o preconceito contra os heterossexuais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, deputado. Veja bem, a minha atuação parlamentar, a minha atuação do meu mandato parlamentar, eu fui eleito basicamente por eleitores evangélicos. Consequentemente, eu defendo os valores de defesa da vida e da família. E sempre acontece que, na realidade, você tem problemas. Ninguém tem nada contra a sexualidade, quem quer que seja. Cada um exerça a sua opção sexual do jeito que assim o bem entender. O que a gente contesta, o que a gente debate, é não ser isso uma ideologia, algo que vire quase que criando uma compulsoriedade de obrigação das pessoas acharem que isso é um fato normal. Não é. A opção sexual, cada um faz o que quiser, mas não existe a família tradicional é feita do homem e mulher. Não existe a família do homem com homem ou da mulher com mulher. Então o que a gente combate é a ideologia desse movimento que busca, através a cada dia que passa, no crescente, para poder chegar ao ponto que a sociedade ache normal você ter a constituição de uma família que não seja a família que nós estamos habituados. Não estou discutindo direito civil, não estou discutindo sexualidade, absolutamente nada disso. Cada um faça o que entender, os direitos civis, herança, isso é outro departamento. O que eu estou discutindo é um problema mais ideológico. Então ficou essa história da criminalização da chamada homofobia. Todos os atos de homofobia já são previstos no Código Penal.
Eles não precisam de lei para isso. Toda pessoa que discrimina qualquer pessoa por gênero ou raça, simplesmente ele já está sujeito às penas do Código Penal. Então, criaram uma discussão enorme em cima do famoso PL 122, desse PL do Senado Federal, que visa criminalizar a homofobia e praticamente impedindo o direito de culto nas igrejas. Consequentemente, nós criamos como uma alternativa de discussão, é claro que esse projeto é um projeto que não visava ser aprovado, eu coloquei apenas para fazer um contraponto político, ele não tem, não visa, nunca passou pela minha cabeça transformar isso em lei. Foi apenas para mostrar o seguinte, já que vocês querem discutir que a homofobia, tem também a heterofobia. Então eu criei o projeto da heterofobia, para fazer o contraponto político, não foi com o objetivo de aprovar, entendeu? E é apenas para colocar o seguinte, veja bem, se há uma discriminação contra os chamados homossexuais que se colocam, também está havendo uma discriminação pela ideologia contra os heterossexuais, porque eles se sentem quase que os marginais no conceito que está colocando. Parece até, do jeito que se coloca, que quem é heterossexual é quase que virando bandido. Acaba sendo preterido. Sendo preterido. Então é preciso ter cautela para isso. Eu volto a dizer, nada contra quem pratica a sua opção sexual ou que queira ter direito ao seu direito civil, nada contra isso. Nosso problema não é esse. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, cada um faça o que bem entender da sua vida. Nós estamos falando de ideologia. Deputado que foi brilhantemente, muito bem votado nas últimas eleições, tem outro marco também, outra característica que, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de ser diferente, é um defensor do Estado do Rio de Janeiro, deputado. Isso ficou bem claro em algumas situações que o Estado viveu, principalmente na defesa do royalty do petróleo, que o senhor brilhantemente defendeu um posicionamento firme em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, essa luta é uma luta que começou já no fim do mandato passado, quando houve o primeiro projeto, que é aquela chamada emenda Ibsen, que tirava os royalties do Rio de Janeiro, e que eu, inclusive, entrei com ações no Supremo, notabilizei a briga, mas é claro que os outros parlamentares também do Rio de Janeiro também lutaram, não fui só eu que lutei. Não vamos dizer aqui que eu sou o único defensor, que eu não sou. Mas eu me notabilizei por essa defesa, até porque a gente tem que entender que se a gente não aproveitar a qualificação que você tem de determinadas áreas da sua vida, se você não utilizá-las também no exercício do seu mandato, e a minha qualificação permitir ver que nós estamos quebrando a federação, nós estamos quebrando, dando desigualdade na federação, você não pode quebrar a harmonia entre poderes, isso me fez com que eu debatesse com mais ênfase e me notabilizasse nessa defesa que perdurou nesse mandato. É uma ação que acabou politicamente a gente sendo derrotado no Congresso, porque obviamente se costurou uma história de quem é produtor contra não produtor de petróleo. É uma injustiça que, por exemplo, agora, eu dizia isso na época, estão querendo prorrogar a Zona Franca de Manaus e nós não estamos nos opondo. A gente não quer quebrar o direito do Estado do Amazonas se sustentar. A Zona Franca de Manaus, o Amazonas sem a Zona Franca quebra. Assim como o Rio de Janeiro sem os royalties poderia abalar e poderia quebrar. Então a gente sempre mostrou isso. Nós não podemos quebrar isso. Então, na realidade, a gente mostrou e isso que nós fizemos, infelizmente, não teve sucesso na política. Houve um acirramento político, o Rio de Janeiro perdeu. Mas o Supremo tem até agora mantido a sua decisão, que está em liminar, e certamente irá manter, porque dentro das normas constitucionais, o direito ao royalties do petróleo é de quem produz, e o Rio de Janeiro produz. Deputado, o senhor tem como característica também ser um deputado eclético. Em todos os assuntos, o senhor estaria pontuando o seu posicionamento, a sua opinião, a sua ideologia. Ultimamente, nós tivemos aí, em relação ao Marco Civil, uma interpretação por parte da mídia nacional, de uma certa forma, que o senhor era defensor disso ou daquilo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual é o verdadeiro posicionamento que o senhor tinha no momento em que defendia o marco civil na internet, junto ao Congresso Nacional? Bom, na verdade, eu defendi a não existência de marco, é diferente, porque na realidade a internet chegou onde ela chegou até hoje, porque ela nunca teve regulação. Eu fui o introdutor da internet no Brasil quando, em 1992, eu era presidente da Teleste, a antiga Companhia de Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro, e naquele momento a internet era uma rede de ensino, era uma rede que foi criada nos Estados Unidos pelas universidades americanas com o intuito de ter uma rede auxiliar para a comunicação se houvesse um acidente nuclear. Essa foi a razão da existência da internet.
E aí o Brasil veio com uma rede de estudo, foi um convênio feito pela Telesp, pela Embratel e pela então Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Consequentemente, com isso sendo introduzido no Brasil, cresceu e chegou no volume de hoje, que o número de gente que acessa a internet hoje, eu diria que já passa de 60% da população. Então, consequentemente, chegou sem regulação. Quando você quer impor uma regulação, você vai acabar afrontando o direito daqueles cidadãos. E o projeto também era muito ruim, era e é muito ruim. A gente até o melhorou no debate um pouco, mas o projeto ele é ruim pela sua própria existência e depois pelo seu conteúdo. O saldo final desse projeto, eu não tenho a menor dúvida, será aumentar o custo da internet para o usuário. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas, se a sociedade estava preferindo ter algum tipo de regulação, talvez por desconhecimento, que de uma certa forma você está impedindo a liberdade de comunicação, porque no fundo, a imposição de um marco, ele vai acabar regulando a sua liberdade de imprensa. Igual a liberdade de imprensa. Essa é uma das principais razões. E o PMDB, o meu partido, é um partido que é precursor na defesa das liberdades democráticas no país. Sempre a favor da livre imprensa, da livre opinião, defensor da democracia, foi quem combateu a ditadura. Enfim, nós temos um histórico no PMDB disso. E não teria sentido defender qualquer tipo de regulação. No fim, nós permitimos e acabamos apoiando um substitutivo porque houveram algumas mudanças. Mas se você me perguntar se eu estou satisfeito com o que saiu, eu não estou. E não porque defendesse A ou B ou C. Eu não estou defendendo um marco civil que tenha o artigo do conteúdo que eu defendo. Eu estou defendendo que não exista. É um pouco diferente. Eu acho que não tem que ter regulação. Até porque o Brasil, com a regulação sendo confirmada e depois sancionada pela presidente, vai ser talvez o terceiro país do mundo que o tenha. Porque ninguém tem. Só o Chile, que tem uma bem diferente, a Colômbia com alguma coisa e o resto ninguém tem isso. Então não deve ser uma coisa boa, porque ninguém tem. Então, por que agora nós vamos querer ser o precursor de algo que não é bom? Sem dúvida nenhuma. Em relação ao partidarismo, o senhor falou do PMDB, o senhor é líder da bancada do governo federal, dessa agremiação partidária, deputado. Todavia, nos últimos meses, vem se criando uma situação que talvez fosse uma contramão do posicionamento do partido do senhor junto ao governo federal. Um dos seus pares no Congresso disse que, meditando sobre as feridas institucionais, um cacique lá do próprio PT, definiu o atual cenário político como sendo esse o pior momento dos 3 mandatos do PT. A pergunta é a seguinte: qual o sentimento em relação a todo esse quadro político que se instaurou na República nesses meses, na sua opinião, deputado? Eu acho o seguinte, veja bem, primeiro eu sou líder da bancada de deputados federais do PMDB, não sou líder do governo federal. Então eu tenho que exercer como líder a vontade do que a maioria da minha bancada pensa. O dia que eu não exercitar o que a maioria da minha bancada pensa, eu não posso mais ser líder. Então, quando eu expresso alguma coisa, eu não expresso a minha opinião individual. Eu já deixei, na medida que eu assumi a liderança, de ser pessoa física e virei pessoa jurídica. Então, consequentemente, eu tenho que ser respeitado pela posição porque representa uma bancada que é a segunda bancada da Câmara dos Deputados. Que há divergências políticas, não há dúvida, elas são públicas, foram públicas. Podem ser solucionadas, na política nada é insolúvel. E ninguém está falando aqui de cargo, até que nós abrimos mão, não quisemos indicar ministro nenhum, e nem queremos. Até é bom isso, que fique muito claro, porque senão a característica que tem de qualquer debate político que envolva é dizer não querem isso para obter mais vantagens e cargos, e não foi isso. Nós estamos discutindo é política. Quando a gente fala que a gente faz uma aliança, e uma aliança que é uma coalizão para governar, não é só coalizão pela ocupação de espaço político na administração pública, é coalizar de ideias, de princípios, de participação, de forma de projetos irem, forma de projetos saírem, de programas de governo. Essa coalizão que a gente procurou quando a gente fez a aliança em 2010. E essa coalizão que a gente não está encontrando na prática. O que a gente está discutindo é algo muito maior de eventual divergência política. A bancada, na sua maioria, eu acredito até que o PMDB, na sua maioria, não quer sair da aliança. Mas, se não for feita uma coalizão de verdade, talvez não queira permanecer na aliança. Então, isso é uma questão um pouco maior do que uma simples divergência política cotidiana ou pontual, que essa divergência seja explicitada na imprensa. Nós temos uma divergência política de fundo que precisa ser resolvido se a gente for manter a aliança. O blocão do qual o senhor integra, junto com os seus pares, que pode ser chamado ali de uma reunião de insatisfeitos,
busca isso, deputado? Não. Eu acho o seguinte, esse chamado blocão, que ganhou esse apelido pejorativo porque estava próximo do Carnaval, ele na realidade são partidos que resolveram ter um posicionamento em aliança para se contrapor em plenário a posições que são posições às quais eles não concordam. Então, é mais ou menos igual às manifestações de junho. Eu apoio a sua manifestação, você apoia a minha. A gente apoia o partido A nos apoia. É a mesma coisa. Então, eventualmente, nós estamos juntos em alguma coisa. Eventualmente, cada um está pelo seu lado. Aquilo que nós pudermos convergir, vamos atuar em conjunto. Aquilo que a gente não puder convergir, cada um atua acompanhando cada partido. Ali não tem um intuito de nada, mas ali se buscou, na sua essência da discussão, evitar a hegemonia do PT. O combate à hegemonia do PT. O que nós não queremos é que o PT se aproveite das políticas públicas de governo para ser hegemônico em cima daqueles partidos que fazem parte da aliança. Esse é o fundo da questão. Nesse momento, deputado, nós estamos no centro de uma eleição majoritária, presidência da República, proporcional. O momento nos parece para a imprensa delicado nessa relação a qual o senhor colocou. Existe caminho através do diálogo para se chegar a um consenso e se fazer uma reeleição da presidente Dilma Rousseff? Veja bem, na política você precisa dialogar e conversar. Eu exercito cotidianamente o diálogo com todos, até com as partes com quem eu divido. Então, o diálogo é capaz de superar tudo. Tem que se ter vontade política. Se existir vontade política de ambas as partes, quando um não quer, dois não brigam. Então, é preciso que a gente exercite. Possivelmente, a gente pode encontrar um caminho do diálogo acabar resolvendo. Poderá que o diálogo não resolva. É uma questão que o tempo vai dizer. Eu torço para resolver, mas o problema é que nós temos que ter essa compreensão que existe sim divergência e elas precisam ser debatidas. Com muita franqueza nos fala o deputado federal Eduardo Cunha, que assim, claramente responde a todas as perguntas. Não existe pergunta difícil para o deputado e a gente vai partir agora para o outro bloco. Deputado, falando da Baixada Fluminense, rapidamente, uma situação incômoda, de muita dificuldade que vive o cidadão ali da Baixada Fluminense, sem projetos por parte daqueles governantes locais, municipais, sem representatividade na Câmara Federal. O senhor, como deputado federal, como é que vê esse quadro na Baixada Fluminense, do estado que o senhor representa em relação à população daquela região? Bom, eu acho que a Baixada Fluminense, ela sofre há muitos anos, é uma região carente, ela não tem água, ela não tem esgoto, ela não tem calçamento, ela não tem uma garantia de renda, não tem projetos de desenvolvimento econômico. A Baixada é uma carência de tudo, além do que o transporte público é caro, o emprego está fora daquela região, a dificuldade que tem, você chega, por exemplo, em Magé, quando você vai contratar um trabalhador de Magé para trabalhar no Rio de Janeiro, o vale transporte é tão caro que o empregador prefere contratar alguém que mora do lado. Isso é uma circunstância que acontece em quase toda a Baixada. Então, ou você tem uma vocação ou um projeto para definir o que vai se fazer na Baixada, primeiro tem que se resolver o problema de água e esgoto da Baixada, que é uma coisa vergonhosa o que acontece lá. Ela é desumana. Aquilo não dá para ficar continuando com a incompetência da SEDAI, que não tem condições de tomar conta do abastecimento de água e de esgoto do Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa que cada um tem que buscar o seu caminho. Em segundo lugar, nós temos que ter projetos de desenvolvimento para aquelas regiões. Se esses projetos de desenvolvimento não vierem a ponto que busca a vocação de cada região para poder manter o trabalhador lá, gerar um emprego no próprio local e dar lá condições de mobilidade, condições de transporte público eficiente, condições de vida mínima, de garantia mínima digna, saúde até o Estado já cuidou, tem colocado, as UPAs foram programas de excelência, a segurança pública, que obviamente a Baixada sofre na medida que você tem as ocupações das áreas conturbadas do Rio de Janeiro, há uma migração de bandidos que vão automaticamente para as regiões da Baixada, ou seja, a Baixada acaba sendo o escoadouro normal da fuga dos bandidos, então a população acaba só trocando de um lado. É claro que a gente sabe que isso é uma coisa que iria acontecer para um lado ou para o outro, é claro que isso o tempo acabará resolvendo, e é claro que o Estado também não pode fazer tudo ao mesmo tempo.
ele não pode ocupar todas as áreas ao mesmo tempo, porque falta mão de obra tem que ser treinada, o policial tem que ter concurso público, tem que crescer o número de policiais na medida que cresce a arrecadação, enfim, é uma série de fatores que acaba a Baixada sempre sendo prejudicada. Então é preciso que se tenha uma separação daquilo que a gente pode fazer para melhorar a Baixada, mas que a Baixada é o grande problema do estado do Rio de Janeiro, eu não tenho a menor dúvida, porque o Rio de Janeiro, capital, ele de uma certa forma vai sair do abandono depois do projeto das Olimpíadas. As Olimpíadas vão ser uma verdadeira ressurreição da cidade do Rio de Janeiro com seu legado que vai ter. As Olimpíadas é muito diferente da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela é um evento esparso, é um evento que está em dispersão pelo país inteiro, tem poucos eventos em muitos lugares, um investimento enorme de coisas que não são herança para a população, porque são arenas, estádios caros, ou obriga a construir quartos de hotéis que depois não tem demanda para absorver. A Olimpíada não, ela tem um legado de mobilidade que é obrigado a ser colocado numa única cidade, que essa cidade muda a sua vida. Quem conheceu Barcelona, por exemplo, antes e depois das Olimpíadas, é outra Barcelona. E eu poderia te dar vários exemplos de cidades que sediaram as Olimpíadas. E o Rio de Janeiro não será diferente. Agora, a Baixada Fluminense, na medida que a cidade do Rio de Janeiro resolve o seu problema, ela precisa ter do governante uma opção de preferência por ela. Se não for assim, dificilmente vai resolver. O deputado Eduardo Cunha acaba antecipando a nossa próxima pergunta, que seria justamente essa colocação: Copa do Mundo, eleições, Olimpíadas. O discurso que o senhor acaba de fazer, deputado, verdadeiramente é procedente. Todavia, continua a Baixada Fluminense a parte de toda essa relação de legado e de algum patrimônio que possa ser deixado para a Baixada Fluminense. Como é que o senhor vê isso? É isso, é como eu disse agora há pouco. Eu acho que os governantes têm que ter uma prioridade pela Baixada, a ponto que façam um projeto específico para a Baixada Fluminense, buscando a vocação de cada um dos municípios, que você tem a Baixada de um lado, a Baixada de outro, um com uma vocação, outro com outro. Por exemplo, Japeri já teve um plano de desenvolvimento que atraiu indústrias com ICMS de benefício fiscal, Paracambi um pouco mais acima. Tem cada regiões tem a sua característica. Nova Iguaçu tem um tipo de polo para buscar, Duque de Caxias é outro, que é da outra área, Magé é mais próximo, Guapimirim, cada um tem a sua dificuldade. É preciso que a gente entenda a vocação de cada uma dessas regiões e busque fazer um projeto de desenvolvimento, mas primeiro tem que oferecer infraestrutura. Se você não oferecer infraestrutura, dificilmente você vai conseguir fazer com que esse polo desenvolva. É preciso que isso dê conta. Até quando você vê o Compeg, que está na outra área de Itaboraí, por exemplo, Magé se beneficiaria muito e vai se beneficiar se tivesse um Compeg a pleno vapor funcionando dentro do prazo. Então, esse atraso do Compeg repercute não só naquela área de Itaboraí, como repercute muito para a área da Baixada onde está Magé. Então, é preciso que a gente faça com que politicamente também esses empreendimentos aconteçam. Que mesmo aquilo que se planejou para o desenvolvimento do Rio de Janeiro acaba não acontecendo pela incompetência de quem está gerindo, no caso a Petrobras. Então é preciso que a gente cobre isso. Então cada um tem que ter o seu projeto. A Baixada não vai se resolver numa solução de mágica. Você não vai tirar diferenças de anos, de gerações, eu lhe diria, com uma única atitude. São um conjunto de atitudes. Quando o Sérgio Cabral ficou com 7 anos e 3 meses e mudou a mentalidade de algumas coisas, como segurança pública e saúde, ainda falta muito por fazer. Mas a mudança de mentalidade já ocorreu. Na Baixada, a mesma coisa. A Baixada está carente, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar dignidade. Não se pode ter nenhuma rua que a pessoa põe o pé e tenha que tirar o sapato para não chegar no emprego com o sapato sujo de lama. Isso não pode acontecer no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem condições de chegar a um país emergente como é o Brasil, em condições de chegar ao primeiro mundo em igualdade de condições de desenvolvimento econômico num certo momento de tempo e ter ruas que as pessoas pisem na lama. Então, se você não ter água, não ter esgoto, então se você não resolver esses problemas básicos, você não vai conseguir resolver o resto. Deputado Eduardo Cunha, muito obrigado por esse momento importante que o senhor acaba de dar atenção à nossa Baixada Fluminense. O foco verdadeiramente era esse. O que a gente espera de um político brasileiro é isso, é que dê atenção e veja a carência onde existe e tente, de uma certa forma, colaborar para que aquele problema seja extinto. Muito obrigado, a gente agradece verdadeiramente essa oportunidade
de estar batendo esse papo com o senhor sincero aqui em relação à política nacional. Muito obrigado, Deus te considere a sua vida. Eu agradeço a vocês a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês e faz parte da nossa obrigação como representante do povo do Rio de Janeiro, prestar os esclarecimentos, estar sempre presente para debater. Então, espero que vocês possam ter aproveitado e a gente possa ter uma outra oportunidade para voltar a debater. Muito obrigado. E a gente volta já já com outras entrevistas para vocês através da rede de TV Web Mais Online. Muito obrigado.